Salvador. De nós pode sair o Rei Jesus. De nossa boca pode sair palavras de salvação. Da nossa história, marcada com tantas coisas, pode sair Jesus Cristo e pode dar testemunho da grandiosidade, do quão grande é o meu Deus. Nos momentos que eu tenho, que às vezes eu passo por algumas situações, eu lembro desse hino. Quão grande é o meu Deus. Porque aqui a gente está para dar testemunho, não de nós mesmos, mas dar testemunho de quão grande é o nosso Deus. Belém, cidade pequena, mas ela deu testemunho do Deus grandioso, embora sendo pequena, mas de grande impacto. É ou não é? Não foi assim? E Belém, ali começou a demonstração do grande amor de Deus. Em Isaías capítulo 9, 6, fala assim, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aí, esse comecinho desse versículo aí, ele representa duas coisas importantes. Preste atenção. A primeira parte do versículo fala como? Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Um menino nasceu de quem? De Maria, de humano. E um filho se nos deu, lembra João 3,16, que fala o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ou seja, deu seu filho. Ou seja, dar é Deus dando o seu amor, essa expressão do amor. Então, nesse versículo aí, tanto fala de Jesus como homem, como divino. Porque ele nasceu e ele também foi dado por nós. Porque Deus nos amou de tal maneira. Deus amou você de tal maneira. Nunca esqueça disso. Deus amou você de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus no seu coração, ele quis dar. O amor é sobre isso, é sobre dar. E Deus quis dar o seu Filho por mim e por você. Isso é o melhor presente, que enche o nosso coração cheio de satisfação. Quando a gente dá, o Senhor falou, melhor dar do que receber. A experiência que a gente teve esses dias, né, de dar um jantar para a nossa comunidade aqui, foi muito bom. A gente estava abençoando as pessoas, mas a gente também estava sendo muito, muito abençoado. A sensação que a gente teve, os testemunhos que a gente ouviu e a experiência que a gente também teve, apesar das demandas também que a gente carrega para preparar um evento desse, a responsabilidade, as decisões que a gente tem que tomar, as decisões que às vezes a gente toma que não está correta, mas a gente às vezes tem que tomar certas decisões em algum momento. Mesmo diante de tudo isso, gera em nós uma satisfação, uma alegria indizível. Deus dando o seu Filho para nós. Isso trouxe uma grande alegria para os céus e para a terra. Todo mundo estava celebrando e festejando. E ainda hoje a gente celebra esse momento. Porque o Natal é ou não é? Não sei para você, mas eu acho que é para todo mundo. É o melhor, ou não para todo mundo, mas para a maioria das pessoas, é o melhor período do ano. É a melhor festa. Por quê? Eu sei que o nordestino gosta, a gente gosta muito do período do São João, né? A gente sempre brinca assim, nosso segundo Natal. Mas ainda assim, nosso melhor período é aquele período em que a cidade está cheia de luzes, está mais iluminada, as pessoas estão mais alegres, a gente está mais afoito para fazer compras, a gente está se sentindo mais rico também, a gente faz encontro das famílias, viaja de longe nessa hora. Veio lá dos Estados Unidos para cá para ver a família, né? Ou seja, é o período que você procura seus familiares, vai estar junto, você tem aqueles banquetes, tem a confraternização, tem a troca de presentes, ou seja, é um dos períodos do ano muito importante para todos nós. E a gente não pode negar que a razão disso tudo, dessa alegria toda, é Jesus Cristo. É
A pessoa dele, que trouxe tanta alegria naquele tempo, que ainda hoje alegra as pessoas. Ainda que haja concorrência, que bota em concorrência, não consegue superar Jesus Cristo. Porque a gente tem concorrência. Tem ou não tem? Tem um tal aí de um velhinho que concorre com Jesus Cristo, que o povo quer falar mais só dele do que Jesus. Mas louvado seja o Senhor que ainda existem alguns shoppings ainda que conservam ainda assim algumas símbolos de Jesus, mostrando a estrela, mostrando as coisas ali que Jesus teve aqui nessa terra. E a gente não pode apagar isso, irmãos. Principalmente a gente que é cristão. Imagine se pegar esse período agora de ano e transformar isso numa festa qualquer. E tirar Jesus da história. Nada disso. Então a gente que é cristão, vamos lembrar isso nas nossas ceias familiares, que a gente está reunido ali, não é por causa do amigo secreto, não. A gente está reunido, é por causa do Salvador, Jesus Cristo, que um dia veio a essa terra. Precisamos trazer isso à memória. A gente sabe, a gente não tem dúvida, a gente sabe que não foi essa data, 25 de dezembro. Mas se o povo comemora, vamos aproveitar isso a nosso favor e lembrar de Jesus Cristo. Se não, vão lembrar de outras coisas. Nada disso. Queríamos nós que pegasse todos os feriados e a gente consagrasse tudo para Deus. Não é não? Então vamos pegar. Não é pecado não, você lembrar, quando estiver ceando, gente, ó, Jesus nasceu, Deus enviou seu Filho aqui nessa terra por amor a mim e a você. Prega o Evangelho, aproveita esse momento que está todo mundo aberto para ouvir sobre Jesus Cristo. Seja besta não, aproveite. A gente tem que ser sabido. Aproveitar as oportunidades. Essa coisa, não, é porque Jesus nasceu, não. Aí você vai, em vez de você querer pregar Jesus, você vai pregar sobre o sol solístico, vai pregar porque isso era uma festa pagã. Você está pregando o quê? Em vez de pregar Jesus Cristo, vai pregar história, disse aquilo e tal. Não, gente, a gente é sabido, a gente aproveita todas as oportunidades, como Paulo fala, fiz-me de fraco com os fracos, então aproveito toda a oportunidade para pregar o evangelho. Quem está ouvindo é isso mesmo que a gente está dizendo, é pregando o evangelho, aproveitando toda situação. Se você não faz, faça isso, meu filho. Não fique só de butica falando mal dos outros, não. Amém. Aí, Jesus, é muito lindo isso, é muito rico. Sabe por quê? Porque o nascimento de Jesus, minha gente, já foi predito há muito tempo. Por exemplo, quando é que os seus pais começaram a falar do seu nome? Do seu nome. Falar sobre você. Antes de nascer. Mas assim, não foi muito tempo não. Alguns 9 meses, outros talvez já estavam pensando, eu queria ter um filho, uns 5 anos atrás, alguma coisa assim, você começa a planejar. Só que o planejamento do nascimento de Jesus foi desde quando o homem pecou. Lá já no Jardim do Éden, Deus falou assim, ó, Eva, de você vai sair um descendente que vai pisar a cabeça da serpente. Sabe quem é esse descendente? Já falava que era Jesus Cristo, que um dia ia pisar a cabeça da serpente. E aí fala que essa serpente ia morder seu calcanhar. Representava o quê? Que um dia Satanás iria matar Jesus na cruz, né? Ia crucificar assim, a figura, o inimigo crucificando, mas ao mesmo tempo aquilo ali era uma oportunidade de Jesus pisar a cabeça da serpente. Ou seja, ele já estava sendo prometido lá no Jardim do Éden. Só que assim, era muito genérico. Onde é que vai nascer esse Messias? Onde é que vai ser? Qual vai ser o nome dele? E aí foi passando os tempos e foi sendo revelado onde seria. Para vocês terem uma ideia, 700 anos atrás, já foi dito assim, ó, que ele iria nascer, um menino ia nascer, ia ser nascido de uma virgem, isso está lá em Isaías 7,14. Veja o que é que fala lá. Isaías 7,14. Dizendo que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Eis que a virgem, 14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E lhe chamará Emanuel. Gente, isso foi 700 anos atrás. Você tem ideia? 700 anos atrás, já ser dito assim, ó, vai nascer, ó a dica, vai nascer. Quem vai gerar vai ser uma virgem. Assim, uma virgem vai gerar um filho. Pois é, vai gerar. O nome dele vai ser Emanuel.
Ou seja, os nossos nomes, pelo menos o meu nome, eu acho que foi quando eu comecei, já estava, vai ter um menino, vai ser menino, tá? Se for menino, vai ser o Rogério. Mais ou menos assim, 9 meses antes. E o nome dele já estava 700, gente. Gente, isso é só Deus. Já deu a dica. Vai ser uma virgem, vai ser Emanuel. Aí, mais outra dica. Capítulo 9, versículo 6. Fala assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ou seja, ele é Deus e ele é homem. O governo vai estar sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Ou seja, ele vai governar, ele vai ser o rei. Aí tem mais outra dica antes de Jesus nascer. Isso em Miqueias. E tem outras profecias também, tá? Isso aqui são algumas profecias. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, vai dizer a cidade onde ele vai nascer. Por exemplo, o seu neto, ou seu bisneto, vamos dizer assim, o seu bisneto, você sabe predizer qual cidade ele vai nascer? Qual o nome que ele vai nascer? Mas Jesus, 700 anos. Glória a Deus, minha gente. Não é não? Só Deus. Aí, já predisse assim, versículo 2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens, esse que vai nascer, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, esse Jesus é desde as eternidades. Ou seja, só pode ser Deus se tornando homem aqui nessa terra. É Deus se fazendo homem. Então, ou seja, já foi dando os caminhos. Aí aconteceu algo muito, 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 muito importante. Ou muito triste. Por 400 anos, Deus deixou de falar. É falado assim, o silêncio. Em que não havia mais profecia, não havia mais profeta, não havia mais ninguém que pudesse falasse mais nada. O Velho Testamento silenciou. O que as pessoas tinham agora era estudar, era compreender. É como mais ou menos o período que a gente está hoje vivenciando. A gente tem vivenciado hoje um período de esperar a segunda vinda de Jesus, o advento de Jesus, a segunda vinda dele, né? Porque esse aqui é o primeiro advento, a primeira vinda dele. Então, o povo ficou 400 anos esperando onde é que esse Messias vai nascer, como é que vai ser. E aí vem então o encontro marcado em Belém, quando os mensageiros de Deus vão até José, vão até Maria, vão até os magos, vão até os pastores. E aí começa a haver um reboliço na cidade, em Jerusalém. Quando os magos vieram lá do Oriente e chegaram perdidos, que eles não conheciam o pobre coitado das Escrituras, e guiados por uma luz que se apagou no meio do caminho, chegaram lá em Jerusalém. E agora, para onde a gente vai? A luz desapareceu. Onde é que vai nascer o Messias? Porque o Messias vai nascer o rei dos judeus, porque a gente viu a luz dele. E agora a gente não sabe para onde ir. E aí os estudiosos, eles sabiam onde Jesus ia nascer. E aí eles pegaram as escrituras e falaram assim, vai nascer lá em Belém. Porque nas escrituras fala que Belém vai nascer, Jesus vai nascer. E claro, os estudiosos não foram para Belém adorar Jesus, mas os magos, eles foram adorar. Eles foram buscar Jesus. Então, isso assim, é muito rico, é muito lindo a gente ver Deus dando as dicas para nós que Jesus ia nascer. Que o presente dele tinha endereço de entrega e tinha um percurso que você vai saber. É possível a gente perceber de onde ele vai nascer. Aí, tem um versículo que eu quero ler para vocês, que é muito lindo, que está em Hebreus. O presente que Deus nos deu. Hebreus capítulo 1.
Hebreus é uma carta muito especial que vai falar sobre Jesus Cristo e vai assim, se você não compreende muita coisa do Velho Testamento, se você ler Hebreus, vai ajudar você a compreender os signos, as imagens, as figuras que tinha no Velho Testamento. Então o livro de Hebreus é um livro muito importante na Bíblia para ajudar a gente a entender o Velho Testamento e dar sentido, porque senão a gente corre risco de querer fazer as coisas tudo do Velho Testamento achando que aquilo ali é a verdade. Porque o Velho Testamento é mais ou menos assim, ó. Existe a foto e a pessoa. Imagine naquelas épocas que a gente não tinha telefone. Aí a pessoa manda uma foto para você. Ó, eu sou fulano de tal, me apresenta. E apresenta para você a foto. Aí você, que pessoa bonita, né? Naquelas épocas, namoro à distância. Fulano de tal é muito bonito. Olha a foto de fulano de tal aqui, ó. Olha só, esse é meu namorado, esse aquilo tal, aí a foto tal. Aí chega o namorado ao vivo e a cores. Aí você olha pro namorado e fala, não quero ele não, quero mais a foto, eu quero ficar com a foto. Não gostei do namorado não, quero a foto. Assim é o Novo Testamento. O Velho Testamento era a foto. Só que aí algumas pessoas, quero não, o Novo Testamento não, eu quero o Velho Testamento, eu quero ficar com a foto. Porque a maneira como Jesus nasceu não era como eu esperava, não. Eu esperava que Jesus ia nascer com a coroa, eu pensava que ele ia nascer no trono, eu achava que ele ia ser dessa forma. É um menino, uma manjedoura, eu quero não, eu quero ficar com a foto. Foi assim que muita gente fez. E assim como muitas vezes as pessoas fazem também. Prefere o Velho Testamento e não quer ficar com o Novo, porque às vezes o Novo não corresponde com as suas expectativas lá do Velho Testamento. Mas o fato é que Jesus nasceu numa manjedoura. É um meninozinho, mas merece toda a nossa adoração e ser considerado como rei. Mesmo que ele não veio aqui para destruir os reinos, mesmo que ele não seja aparentemente poderoso, suave, mas ele é o rei dos reis. E ele tem mostrado o poder dele de governar. As pessoas esperavam alguém ali com... Mas de maneira humilde, ele governou e ele reinou. Porque Jesus é Jesus. Glória a Deus. Aí, Hebreus, capítulo 1, versículo 8, fala assim: mas a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todos. E isso é se referindo a Jesus. Ou seja, é o Filho, mas também é Deus. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Aí, capítulo 2, versículo 5. Isso se refere a Jesus, pode se referir a nós, mas a gente vai aplicar aqui especialmente a pessoa de Jesus. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem? O que é o ser humano para que dele te lembres? Ou seja, o que é o ser humano? Se comparado aos anjos, a gente é até mesmo menor que os anjos, né? Ou filho do homem que eu visite. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. Ou seja, nós, comparado aos anjos, nós somos menores. Um pouco menor. Agora imagina Deus, o rei. Ele vem para essa terra. Ele se tornou o quê? Um pouco menor do que os anjos. Deus, grandioso, se tornou pequeno. Ou seja, Deus, em Belém, ele se humilhou. Ele se tornou um bebê ali, à mercê do cuidado de outros humanos. Deus, grandioso, quão grande é o meu Deus, se tornou pequeno, se humilhou. Ou seja, isso vai contrário à nossa cultura. Vai contrário à nossa cultura, porque nossa cultura é ser grande, ser poderoso, e Deus toma o caminho contrário. Para dizer que esse é o caminho para nós também. O caminho glorioso. Ou seja, o nosso Deus é grandemente humilde. E aí, fala assim: o homem foi feito menor que os anjos, mas de glória e de honra o
coroaste, e todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Então, embora Jesus sendo pequeno nesse sentido de ser humano, mas ele é grandioso. E Deus o exaltou sobremaneira e deu a Jesus o nome que está acima de todos os nomes. E Jesus, mesmo sendo aquela criança, mas aqueles magos que estavam lá no Oriente, eles não desprezaram aquela criança, mas consideraram como sendo o rei dos judeus e saíram de um lugar tão distante para prestar um culto e louvor e adoração àquela criança. Porque eles viam que aquela criança não era apenas uma criança, mas era um Deus poderoso, era o rei. Então a imagem que a gente tem, sem dúvida, todos nós gostamos de ouvir a história de Natal. Mas a gente precisa reconhecer que muito mais que uma criança ali, é o rei dos reis que está ali. É Jesus, é aquele quem a nós adoramos, é aquele que nós prestamos culto e prestamos reverência a ele. E a gente vai encontrar em vários versículos aqui, ó. Eu saí anotando aqui em vários versículos, né, que vai falar sobre Jesus sendo o rei. Em Isaías 9:6 fala que o reino está sobre os seus ombros, está sob sua responsabilidade, reinar. Em Miqueias 5:12 fala que de Belém Efrata vai sair aquele que vai governar Israel. O anjo falou para Maria também que ele governaria. E os magos também reconheceram que ele era o rei. Quando os magos chegaram lá em Jerusalém, procurando Jesus, eles falaram: nós vimos a sua estrela, que nasceu, o rei. 2:1 fala assim, 2:1 e 2 de Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Então Jesus, muito mais que uma criança, ele é o nosso rei. E a nós, cabe a nós, vê-lo e glorificar Jesus como rei. Reconhecer Jesus como rei significa, sabe o quê? Em que ele governa a nossa vida. Em que ele governa a nossa maneira de pensar, governa a maneira que a gente fala, governa as nossas decisões. E que a gente dá prioridade para ouvir: Senhor, o que é que tu queres falar para mim? O que é que o Senhor tem falado para mim que eu não tenho ouvido? Em especial esse ano. O que Deus falou tanto para você? Falou. E você ainda resiste a ouvir o que Deus tem falado para você. Você tem levado Deus como seu rei? Ou você tem considerado Deus como um menino? Apenas um menino? Ou ele é o seu rei? Ou você vê nele, embora sendo fragilizado, embora estando na manjedoura, mas você reconhece ele como um rei. E você está disposto a mudar a sua rota de vida. Sair do Oriente, sair de Nazaré, deixar suas ovelhas, para se prostrar diante do rei e dizer: faça-se a tua vontade. Que tal você terminar esse ano considerando isso? Deixando marcado isso na sua história. Eu sei que não vai ser agora que vai determinar isso, mas você marcar isso, para quando você voltar para sua casa, tiver sua intimidade com Deus, você tiver essa oração sincera com Ele, dizer: Senhor, vem ser rei da minha vida. Senhor, o que foi que faltou ainda esse ano? Eu te obedecer. Eu segui a tua orientação. O que é que tu tens falado tanto para mim que eu tenho resistido? Tu tens falado por mim, por meio da tua palavra, por meio de louvores, por meio de mensagens, por meio de pessoas. Você sabe o que é que Deus tem falado para você, porque Deus fala. Deus fica falando. E Ele não vai parar de falar enquanto você não obedecer, porque Ele te ama. Lembra? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Ele vai te amar. E vai falar. E vai falando. Porque Ele cuida de você, Ele te ama, Ele quer o teu bem. Ele está cuidando de você. E Ele vai mover céus e terras para fazer o seu propósito. E Ele quer te incluir nesse propósito. Ele quer te incluir nesse propósito. Porque Deus te ama. Deus cuida de você. Deixa Ele reinar. Deixa Ele governar. Não vai te fazer mal. Vai ser bênção. Vai ser glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Vai ser assim, a glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Porque quando Deus reina, o seu governo,
Ele sustenta o seu governo nos ombros. Ele te ama. E essa é a sua intimidade entre você e ele. Confia nele. Esse foi o presente que Deus enviou para a terra. Foi o Rei Jesus, para governar, para reinar, para estender o seu reino sobre toda a terra. E Jesus tem reinado. Ele tem reinado. Não sei se na sua vida, mas ele tem reinado na vida de muita gente. Ele tem reinado em famílias de muitas pessoas. Ele tem reinado e tem modificado vidas. Tem. E ele quer fazer também na sua vida, na sua história. Ele quer reinar. Ele quer continuar reinando, governando. E o seu governo é de paz. Quero encerrar lendo lá em Miqueias, capítulo 5. É muito lindo esses versículos. Miqueias, depois de Jonas, capítulo 5. Ele 5:4. Ele se manterá firme e apacentará o povo. Ele quer te apacentar na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. Sabe o que vai acontecer conosco? Se a gente se permitir, é o que o versículo continua. Eles habitarão seguros. Porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. E ele será a nossa paz. E ele será a tua paz. Eu desejo para você, que está aqui, que está nos ouvindo, que a paz de Deus esteja com você, enchendo você. Quero olhar aqui bem para a câmera que está aqui. Que a paz de Deus encha você. Que a paz de Deus entre na tua casa nesse momento. Que você se dobre e queira permitir que Deus governe a tua vida. Porque Deus te amou de tal forma que Ele mandou Jesus para ser o rei nessa terra. Ser rei na nossa vida. Vale a pena. Que a paz de Deus esteja sobre cada um de nós. Amém. Glória, glória a Deus. Amém. Agora vocês vão ter um momento bem especial, que é sentar em duplas para conversar. Tá? A gente tem umas perguntas. E aí, vocês vão conversar, vão ter comunhão um com o outro agora. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e encerrar com uma oração. Querido Pai, obrigado por nos amar de tal forma e de ter nos dado tal presente que foi Jesus Cristo. Nós queremos receber, sim, Jesus como nosso Rei. E pedimos a Ti também